Como as pessoas já sabem que eu estou fazendo essa pesquisa, as pessoas estão me procurando. Por exemplo, as pessoas que estudavam, que eu não sei se ela vai continuar o curso dela lá em Taubaté, as pessoas que estudavam com ela no curso de biomedicina já estão me procurando, assim, sabe, para contar como era a vida da Suzane no meio acadêmico. E é uma coisa muito maluca, assim, sabe? Tipo, a escola mudou um pouco a rotina Por dos causa da alunos Suzane. por causa da Suzane. O advogado dela, junto com a diretora, foi na sala. Porque quando você faz alguns cursos, não sei se na época que você se formou era assim, você vai fazendo matérias com turmas de outras disciplinas, com turmas de Você outros tem cursos. outras disciplinas, vai puxando. Então eles mapearam todas as turmas que ela ia ter aula e foram lá dando aviso que não podia bater foto, que não podia ficar perguntando sobre o crime. Por que ela é uma celebridade, ou porque ela é uma criminosa, ou porque ela é uma criminosa célebre? Eu acho que ela é um híbrido disso tudo. A Suzane, ela é uma criminosa. Vamos por ordem. Ela é uma criminosa porque ela matou os pais a pauladas Ela, não foi ela que bateu na paulada. mas ela organizou. Não, mas assim, Ela podia ter salvado os pais. Ponto. Conceitualmente, ela é uma assassina. Então, ela não tem como ela ser assassina sem não ter matado alguém. Entendi. Então, quando você... Na sentença da Suzane, quem lê a sentença na íntegra, o juiz coloca ela como autora, mentora intelectual do crime, e chama ela de assassina e diz textualmente que ela matou o pai. Porque existe uma figura de linguagem aí que é assim, você não tem as mãos sujas de sangue, mas os seus pais só morreram porque... Você sujou a mão de sangue. Porque você planejou e orquestrou. Ela só não foi lá matar, mas a morte dos pais dela existe por conta da decisão que ela tomou. Então, amenizar a condição dela de assassina, ficar chamando ela de mandante. Não, ela não é mandante, ela é assassina. E também mandante. Não, concordo. Tem uma coisa... É tipo a Flor de Lis. A Flor de Lis matou o marido. Sim, ela matou o marido. Coisa, né? Se ela não tivesse decidido, ela não teria, os pais não teriam morrido. Sim. Ninguém, a morte só existe porque ela quer. A Flor de Lis, o Anderson só morre porque ela quer. A Elise Matsunaga realmente... Não, essa aí ela não terceirizou. Do começo ao fim. Ela não terceirizou. Nada. Também, uma outra coisa também que faz a Suzane ser uma assassina nessa escala da periculosidade, inclusive acima dos irmãos Cravinhos, é porque ela seria a única beneficiária do crime. Então é isso, é por isso, quando eles querem medir ali da participação no crime, e é tão incrível isso, Beto, que o mandante ele sempre sai com uma pena maior do que o executor. É até meio, as pessoas às vezes nem entendem, né? Poxa, mas eles foram lá, cacetaram, mataram o outro e ainda enfiou lá o negócio no crânio para esfacelar o crânio da dona Marísia e pegou uma pena bem branda. Tipo, comparado... Porque branda não. Pegou uma pena menor comparada com a da Suzane. É porque ela era filha, ela era a única beneficiária. Sim. Sem ela nada existiria. Ela que quis, ela que organizou. Sim. Ela é a real mentora e a real assassina de tudo. Então, aí só complementando a resposta. Então, primeiro ela é uma assassina. Aí depois ela se torna uma celebridade. Muito em função daquele estereótipo que no Brasil, infelizmente, a gente tem isso aqui, né? Ela é branca, ela é bonita, ela é rica. Ela foi parar no microcosmo onde a população carcerária é o oposto disso. Então, ela se destaca. Ela se destaca. Tem elementos no crime da Suzane que faz ela tornar essa mulher fatal, que além desses elementos que eu citei, dessas características, é o fato dela ter ido para um motel logo depois do crime, então aí tu envolve o sexo. A questão dela ser muito sedutora. Os delegados que investigaram o crime contam que ela ficava o tempo todo jogando cabelo, jogando charme, se beijando o Daniel durante os depoimentos. Ali no DHPP, no corredor, que só quem já foi lá sabe que é impossível ver essa cena. Então isso isso traz uns elementos assim, que ela vira essa mulher fatal, e aí depois ela começa ela sai da cadeia, a imprensa começa a ficar na cola dela, então ela se torna uma celebridade muito em função do crime, pela
pela quantidade de vezes que ela aparece na TV, no noticiário, com fotos sempre bonitas. Você viu que no enterro ela estava com aquela barriga chapada com a barriga de fora. Então vem todos esses ingredientes que transformam um criminoso em celebridade. Entendi. E ela fatura com isso. E ela fatura com isso. Então, ela fatura. Na faculdade foi por conta de ser a Suzane, criminosa, famosa e tudo mais. Quando ela entra na faculdade, ela já estava com a imagem de celebridade consolidada. Então é como realmente tivesse alguém muito famoso ali. E os alunos começaram a ter aquela reação de que tem uma pessoa famosa, que eu quero fotografar, eu quero ver o que ela está fazendo, eu quero saber que roupa ela usa, qual a cor do cabelo, que tintura é aquela, qual o esmalte que ela está usando. Começou muito isso. É uma coisa que a gente estava nós dois conversando antes, que você fala assim, a Suzane está usando o crime para conseguir... Quanto custa mesmo as coisas que ela está vendendo? Depende, você quer comprar o quê? Você quer um par de sandália havaiana? Você me contou. Você quer uma capinha para o seu celular, uma bolsinha com zíper? Tem. Ela que faz, é isso? Ela faz o quê? Ela cola coisa nas coisas? Assim, ela trabalhava na oficina de costura de Tremembé. Lá era uma escala semi-industrial. Inclusive, eles fabricavam os uniformes dos próprios presos, os uniformes dos agentes de penitenciária, de segurança penitenciária. Então ela tem... Ela aprendeu a fazer, ela tem uma profissão. O ofício dela é esse, exatamente. Mas, pelo que eu estou acompanhando ali, ali na oficina eram várias costureiras, eram várias modelagens, era uma equipe grande. Só que aí agora em Tremembé, em Angatuba, onde ela está, dá a entender que é autoral, que é tudo dela. Só que aí, pela quantidade de coisa que ela está vendendo e a escala com que ela está oferecendo no Instagram, eu acho que não é ela que está fazendo. Eu acho que ela está assinando, o que é comum, inclusive, porque quem achar que o Ricardo Almeida está lá costurando, não está. Não, tudo bem, o Ricardo Almeida, hoje ele pode ter pessoas fazendo os modelos que ele cria, porque ele um dia fez, ele sabe fazer. Ele batalhou para ser o Ricardo Almeida. Que você falou do Ricardo Almeida. Está batalhando para ser a Suzane. Mas ela já saiu Suzane. Mas ela já saiu com funcionários assim? Até onde eu sei. Engraçado que tem gente da própria família que fica me mandando as coisas. Às vezes me manda uma coisa que ela vai publicar, quando vê o negócio já dentro, ela publica depois. Mas tem um lance que é assim, não aparece ela filmando, ela fazendo. E também ela abriu lá uma caixinha de perguntas que... mentira. Ela abriu. Ela abriu nesse... Como é que é? Bom, agora Sua Entre Linhas. Vamos fazer o merchan que ela precisa, né? Sua Entre Linhas. Eu te mando a nota depois. Gente, mentira. Ela fez, que bonitinha. Gente, eu publiquei, ela tava com um pouquinho de seguidor. Aí eu botei lá e tal. Daqui a pouco ela estourou o seguidor. Porque o Léo Dias foi lá no Mulheres Assassinas, pegou. Só que aí eles me ligaram, a equipe do Léo, e me ligou o pessoal do UOL também, que eles queriam dar que isso é um furo de reportagem, super, né? E tava no Mulheres Assassinas, que, apesar de eu ser jornalista, não fica claro que aquilo é um perfil jornalístico, né? Mas parece que é o perfil do livro. Aí eles ficaram com medo de ser fake. Isso é a Suzane mesmo que tá fazendo? Quem é? Porque aqui fala que é uma Josiele. Quem é Josiele? Eu falei, cara, é a Suzane. Aí mesmo assim o Léo Dias, quando ele dá a nota, ele coloca assim, segundo o perfil Mulheres Assassinas, administrado pelo Ulisses, que é autor do livro tal. Mas quem é a Josiele? Ela se coloca como Josiele, a Suzane? Não, a Josiele é assim, daí que eu tenho que me organizar aqui para botar quem é a Josiele na fila do pão. A Suzane, quando ela estava prestes a ir para o semiaberto, ela tinha uma colega de cela chamada Luciana Alberg, que recebia a visita da Josiele e do Rogério Alberg. Aí esse Rogério Alberg mandou dizer pela Luciana que achava a Suzane uma gata. A Suzane olhou, disse, olha, muito obrigada, tipo assim, achou o cara nada a ver para ela e dispensou. Aí logo depois a Suzane é chamada pela justiça porque ela já teria direito a semiaberto e ela tinha que dar um endereço para ir. Porque uma das condições para você ir para o semiaberto é ter o endereço para fornecer à justiça, que a justiça vai ligar para saber se você está lá. Ela disse que não tinha, né? Porque ela matou o pai e a mãe, quem vai receber? Ninguém.
Aí ela volta, aí a justiça disse, então vai achar um endereço para ir, tu volta aqui pra gente conversar. Aí ela procura a Luciana, o teu irmão até que é bonitinho. Aí ela começa a namorar o Rogério para poder ter o endereço. Que é de Araçatuba, Que é de Angatuba, que é esse Angatuba. endereço. Aí os laços, que aí a Luciana Alberg, ela deixa de ser uma simples colega de cela e passa a ser uma cunhada, né? Então ela estreita os laços tanto com a Luciana quanto com a Josiele. Então ela fica indo para essa casa nas saídas. No aberto também ela foi para lá. Só que o namoro com o Rogério já acabou. Acabou o namoro, ela parece que está namorando um outro rapaz, mas a Josiele continua recebendo, acolhendo ela lá. O que tem de mais interessante, que eu sempre gosto eu faço questão de frisar, porque quando conta assim, parece que a vida é muito bonita, né? Nossa, que legal, acolheram a Suzane, mas por que essa família acolheu a Suzane? Porque lá também tem essa Luciana, que é uma criminosa. O crime da Luciana é muito mais horrendo do que o da Suzane, porque ela estuprou junto com o marido e um amante, os três eram boxeadoras, eles estupraram 2 meias-irmãs da Luciana de 6 anos de idade. Ela grava ainda, né? Que você escreve bem no livro isso. Que ela grava e joga O lance era o seguinte, as 2 meninas eram filhas do pai dela, mas não era da mãe, por isso que era meio irmã. Como a Luciana tinha um outro filho da mesma idade, das 2 meias-irmãs, o pai da Luciana costumava levar as 2 meninas para brincarem na casa dela com o filho dela. Só que aí teve um dia que caiu, o pai deixou lá, ia buscar à noite, mas aí caiu uma chuva torrencial e o pai não pôde ir buscar. E aí ela disse, não, deixa elas dormirem aqui, que amanhã eu levo. Só que aí ela pegou o telefone e ligou para esse amante dela, que é um bom boxeador de 12 metros de altura, para ir com o marido para violentar as 2 crianças. Aí ela pega a chupeta, ela fica colocando na tequila e fica dando para as meninas para dopar, e depois os 2 caras começam a estuprar as 2 meninas e ela começa a filmar. É uma coisa tão asquerosa que esse amante dela, ele falou, cara, eu não consigo, não dou conta, sabe? Do próprio grupo. Não, aí ela diz assim, não, consegue sim, vira de ladinho que você consegue. E ela filmando tudo. Aí quando a Luciana postou o vídeo que ela fez, até os pedófilos ficaram chocados. Disseram, nossa, não, isso aqui é demais. Mandaram para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar denunciou. Peraí, os pedófilos, dentro do grupo de pedófilos que denuncia porque ficaram, essa mulher... a Luciana Alberg, que agora é a auxiliar da Suzane. E a Josiane, quem que é? Agora me perdi. É a Luciana, que é a pedófila, é a irmã da Josiele, que administra o Instagram da Suzane. Que grupo bonito de pessoas. O que eu digo assim... eu já ouvi essa história. Primeiro eu li. Que no livro está com bem detalhe, tá né? Super, que é né? um negócio que eu acho mais interessante, é que aí o cara procura um advogado, aí quando chega o advogado diz, meu amigo, tipo assim, você é indefensável. Não quero. É mais ou menos como o pastor Jorgeval. Sim. O pastor Jorgeval, que ia ser julgado em março, agora sabe esse caso, né? Do Cauã e do Joaquim. Ele ia ser julgado em março, já passou para abril, porque... Ele está desde 2018 para ser julgado e não consegue, porque ele não consegue defensor. Agora, só uma coisa, vamos voltar. Que você me contou que a Suzane estava vendendo sapato que as tiazinhas... Como é que você falou? As tiazinhas estão todas nervosas. É sandálias. O que ela pega? Ela pega uma sandália havaiana. Uma havaiana. Uma havaiana qualquer, daquelas que tu compra ali no mercado por R$ 9,90. Tá. Havaiana, nem sei se é 9, acho que sei lá. Uma Havaiana que é barata, porque tem quiosque de calçada, né? Havaiana. Sim, não. E se você for para a Europa, ele vai custar uma fortuna. Não, mas aqui no Brasil é bem baratinho. Eu comprei uma lá no Rio, é bem baratinho. Você compra no supermercado algumas. Aí pega a básica. A branca. A branca. Aí ela pega umas pedrinhas que... Nas miçangas? Miçanga, pedra fal que simula pedra preciosa, tudo sim. Que ela vai ali no armarinho, compra quilozinho. Aí ela cola, costura, faz lá os negocinhos nas tiras da Havaiana e bota lá para vender por preços que variam de 150 a 180 reais. Essa Havaiana? As Havaianas. Mas porque ela tá na Europa? Porque na Europa é cara, mas aqui não.
E as tiazinhas... Aí tem... Só que isso, as pessoas fazem isso. Então começa as tiazinhas lá, já me mandou uma de Franca, uma de Guarulhos, uma... Elas estão te usando para fazer uma levante Não, contra... elas estão indignadas. Então, levantar contra ela. Porque depois que eu publiquei no Mulheres Assassinas, elas disseram, porra, dá pra tu publicar o meu também? Porque... Vocês têm que falar, você matou alguém? Dá pra tu publicar o meu, porque tu bota aqui o dela que já 150, 180, as delas são feias. As minhas não são com essas pedras, que ela usa umas pedras baratas, minhas pedras são melhores. E custa tipo R$60. E os clientes ainda reclamam, pedem para dividir em 3 vezes. E a Suzane está vendendo feito água, porque ela posta lá e logo ela paga, porque se vender, ela tira de lá. Aí então tu vê que... Minha filha, há 20 anos, a Suzane já estava matando pai e mãe. O que você estava fazendo há 20 anos? Eu diria que a Elise Matsunaga é a única que você consegue simpatizar. Você eu digo o leitor. Vou pegar. Já te falei que o seu livro e a minissérie da Netflix mudaram muito a minha visão sobre o que eu tinha. Eu tinha uma visão muito gelada da investigação de uma mulher fria, calculista, blá, blá, blá. Eu não tinha todas as informações que você traz da construção dos personagens ali, que eu digo, o Marcos construiu sua assassina. Sim. Não fosse ela, teria sido outra pessoa, porque ele pedia. As outras duas, ela já não tem, você não consegue construir essa empatia com ela. Então, eu queria fazer agora, porque para bagunçar um pouco, eu queria fazer um contraponto, porque inclusive eu já estou cansado das pessoas virem dizer que eu passo pano para Elise. Você não passa pano para Elise, você não, conta mas uma história. Muita mensagem. Inclusive, outro dia, eu publiquei um negócio lá da Elise, e daqui a pouco publiquei um negócio lá da Suzane, e muita gente começou, tu já reparou a diferença de tratamento de uma para outra? A Suzane, tu sempre chama de assassina, e a Elise não. A Elise não é. A Elise, no máximo, aliás, no mínimo, é a mulher que esquartejou o marido, mas nunca é assassina. Eu vou te ser bem sincero. Sim, é verdade que as pessoas simpatizam mais com a Elise, muito em função da vítima, né? Quem é a vítima? Então, quando você fica sabendo o perfil da vítima, isso leva muito em conta a questão dela ser uma mãe que tenta acertar as contas com a filha, então isso humaniza, faz com que você tenha uma empatia. Mas eu te diria que entre a Elise e a Suzane, eu tenho mais medo da Elise. Porque a frieza da Elise... A Suzane, apesar dela ser esse monstro, matou o pai a paulada, manipuladora, mas a Suzane, ela tem um arco ali de... Ela matou muito por interesse, assim, e financeiro, ficou muito claro que era por motivo financeiro. Tem aquele motivo poético lá dela, eu matei para viver meu amor em paz, para ganhar liberdade, aquela história lá do passarinho na gaiola. Sim. Mas a Elise, ela demonstra uma frieza no esquartejamento que eu acho assustadora, assim. Então, aquilo que você contou, que nem a tia dela, que ela durma na casa dela. E o Guido Palomba fala que a Elise ela é muito mais perigosa do que a Suzane. E muito em relação. E há também uma teoria, uma tese de que os interesses da Elise pela filha não são só maternos. Que ela tem interesses financeiros. Em cima da herança que ela vai ter. Sim, em cima da herança. Por isso que a família tenta recuperar. Tem um laudo psicológico da Elise que a psicóloga escreve que ela tem laudo de psicopatia, né? Então isso também já coloca ela ali numa outra caixinha. E essa psicóloga, quando ela destrincha o laudo, as características análogas à psicopatia da Elise, ela elenca ali uns exemplos de mulheres psicopatas que se aproximam de filhas, entes queridos, muito em função da psicopatia. Tipo, é uma forma, inclusive, de chamar atenção, é uma forma de ela tentar demonstrar que ela é humana. Ou seja, tem essa camada da Elise também que... Organizada, então, para ela... Essa tal máscara social que ela vai construindo. Exatamente. O que eles oferecendo para ela é humanizar. Olha, vamos te humanizar, igual a Elise, que a Elise está humanizada. Mas a Elise não é difícil, isso que eu estou falando, a Elise não é difícil você quando eu falo... consternar por ela. A sensação que você tem é o seguinte, esse homem levou essa mulher à loucura. Concordo com você, ela é mais fria, eu não vou dormir do lado dela, eu não quero ficar, não tem nada disso. Minha tia quer, né? Nem
minha tia quer, mas eu digo, ela conseguiu ter a frieza de esquartejar, botar em mala, jogar voltar, dar de mamar. Tem muita coisa que não mostra só uma mulher em ebulição mental. Mostra uma frieza de pensamento e desejo. Mas é muito mais possível eu entender, achar assim, a Elise matou porque ela foi levada ao limite, do que a Flor de Lis, que vivia um poder religioso e um poder sexual como ela queria. E a Suzane mata pai e mãe por quê? Porque ela quer ser milionária logo. É aquela rapidez do psicopata. Quando eu falo que o documentário é feito nos moldes... Mas ela humaniza. É aquela coisa de sentar e ficar com a câmera ali, ou te olhando e fala pra câmera... É isso, sabe? Tipo, porque tem documentários em que, inclusive, que a pessoa nem participa. Você vê, a Globoplay fez o documentário da Flor de Lis. E ela não tá lá. Que ela não tá, e é ótimo documentário. Poderia se fazer, mas o da Suzane é o contrário. Eles vão botar igual o da HBO, que a Flor de Lis fala, exatamente. Só que aí eles ofereceram uma grana, que é um valor que gira em torno de R$1 milhão. Não é só ela, tem também, estão tentando os irmãos Cravinhos. Já acertaram tudo, mas aí como funciona? Depois que a produtora assina lá aquele contrato todo lá, aí ela sai passando o chapéu nos streams, né? nas plataformas. Ver quem vai bancar. Netflix, Amazon, HBO, Globoplay, para eles bancarem o R$1 milhãozinho que ela pediu. Até agora, até quinta-feira, ninguém tinha topado. Só que aí, no contrato, tanto da Elise, aliás, no contrato de todo mundo, inclusive da Flor, Elise, no contrato que a Suzane já assinou, elas não podem dar entrevista. A Flor de Lis está fazendo o que lá na cadeia? Dando autógrafo em Bíblia. Ah, mentira. Não. Sim. Ela está montando... Alguém paga isso? Não, é de graça. Não, mas depois vende a Bíblia, é isso? Não, as presas... É porque na cadeia, a religião é uma coisa assim muito forte na cadeia. Então tem muito evangélico. Sim. O que a Flor de Lis está começando ali na cadeia? Ele está começando a criar uma nova igreja ali. Ali está hoje, neste momento, de forma embrionária, ela está montando um novo... Aquilo ali daqui a pouco vai crescer. Porque ela se diz inocente. Inclusive, eu acho que ela só não confessou para ela não perder essa fé nela que pode ter. Porque, cara, um assassino confesso... Tipo, jamais vai liderar um rebanho. Nenhuma igreja vai. Guilherme de Pádua, amor. Morreu agora, mas estava lá. Mas o Guilherme de Pádua... E tem mais um aí, tem um outro que é... Não, mas deixa eu te falar uma coisa. O Guilherme de Pádua nunca assumiu que foi ele. Ele disse que foi mas ele estava lá, né? Mas é diferente. Mas matou na frente dele, ele não fez nada, ele voltou para casa e matou o marido. Não, mas é bem diferente. E uma outra coisa também, o Guilherme de Pádua, ele não era 100% aceito naquela igreja dele lá? Não era. A igreja faturava muito em cima dele, como muitas igrejas faturam, como querem faturar, inclusive com a Suzane, de dizer, olha, a minha igreja ela é tão boa que esse aqui matou e se arrependeu e foi graças à fé à minha igreja que ele encontrou Jesus e está arrependido do que ele fez. Mas como ele nunca deu um testemunho, eu matei, o testemunho básico deles é assim, gente, eu sempre estive perto de Deus, então vamos todo mundo ficar perto de Deus, porque quando eu me afastei de Deus, e tudo é muito maniqueísta, né? Eu me aproximei do diabo, quando eu estava perto do diabo, eu fui lá e matei, mas aí agora eu voltei para perto de Deus, estou super arrependido. Então ele dá um testemunho de arrependimento. Você que está se aproximando do diabo, venha para cá. Então é isso. Ele nunca conseguiu dar esse depoimento, Guilherme de Pádua, porque ele nunca assumiu de forma categórica que ele matou a Daniela Pérez. Quando eu falo assumir de forma categórica, beleza, vamos... eu confesso, Então, tipo... Me conta tudo como foi. É a reprodução simulada. Confessou, meu amigo, então tá cá. Arrastou, eu enfiei a tesoura aqui, ela segurou, a gente virou de trás, deu mais umas tesouradas, isso ele nunca fez. Sim. Se ele tivesse dito isso, aí ele não teria, ele seria acolhido na igreja, mas por outro viés, e não para subir num púlpito e, por exemplo, se o Guilherme de Pádua não tivesse matado ou nunca confessado e nem confessado sequer a participação,
pelo status dele como celebridade, não só de ator, mas de criminoso, ele já teria o próprio ministério dele, uma igreja, para ele mesmo fundaria uma igreja. Que é o que a Flor de Lis... Por isso que ela não quis confessar. Inclusive, eu falei para a advogada dela, ela disse, cara, se a Flor de Lis... Eu disse para ela, olha, se a Flor de Lis tivesse confessado, porque o Anderson também... Ele não era o Marcos Matsunaga, mas também, usando um trocadilho aqui, ele não era flor que se cheirasse. Então, tipo assim, tu consegue, nessa lógica aí que você mesmo defende aqui, que você constrói... Não defendo, eu só digo que eu acho... Não defende a tese, de que a pessoa defesa, constrói... Tem gente que constrói seu assassino, nem todo mundo, mas... Então, o Anderson construiu o assassino. Cara, é tão evidente, onde eu acho que até onde essa tua tese mais se concretiza. O Anderson, ele não só construiu os assassinos dele, como ele soube que aquelas pessoas queriam matá-lo, mas ele continuou ali, disse, não... Quando ele viu que ele estava sendo envenenado, descobre, não, olha isso aqui, estão me matando. O que ele faz? Eu sairia correndo daquela casa. Lógico. O que ele faz? Não, vamos fazer uma DR, vamos todo mundo aqui. Não precisa matar mais não, já entendi. Não, um abraço coletivo, vamos nos abraçar, Deus é amor, vamos sentar, vamos nos dar as mãos. É isso que ele faz. Ou seja, tem o livro da Flor de Lis, ele defende muito essa tese. Ele defende uma tese... que ela é uma tese não dita, de que era impossível a Flor de Lis se livrar do Anderson sem matá-lo, não tinha essa possibilidade, porque a vida dela era conjugada com a dele. Ela não podia separar dele. Não. Aí mataria a igreja dela. Mas não é nem só por isso, Beto. Aí por isso é o que ela diz. Mas o que ela não diz, porque nem ela consegue perceber, é que o Anderson vivia a vida dela. O Anderson dizia para ela, esse mandato não é teu, esse mandato é meu. Eu te coloquei lá no Congresso. Ele tinha até um cartão, né? Sim, era um crachá. Um crachá que só deputado tem. Sim, aquele que até nem todos os deputados têm, que é aquele crachá que tu anda atrás da mesa diretora. Isso. Ali. Ele tinha esse crachá. Imagina, ele tem 500 e cacetada de deputados, nem se todos frequentassem aquele espaço. Ele tinha. Ele foi convidado, a Flor de Lis foi convidada para ir para a posse do Jair Bolsonaro no aviãozinho da FAB, e ele dizia que isso era graças a ele. Ele que disse, e o plano dele era transformá-la em senadora. Depois. Agora, nessa eleição... depois que eu digo, nas próximas eleições, ela sairia. Então, assim, ele dizia, se não fosse eu, a Flor de Lis estaria recolhendo aqueles molequinhos remelentos até hoje, lá naquelas casinhas simplesinhas do Jacarezinho. Mas aí... se não fosse a Flor, ele também seria o Magricelo, que ele era lá também... Não sei o que lá, ou ele poderia ter construído, outra, né? Ele conseguiria construir outra pessoa. Eu sempre falo o seguinte, Beto, tanto a Suzane, a Elise, o Anderson, no caso, porque a Flor de Lis é uma topeira de burra, mas o Anderson, a Elise e a Suzane são pessoas extremamente inteligentes. Se eles tivessem... Tira o Anderson agora. Mas se a Suzane e a Elise tivessem... capitalizado essa inteligência para o bem, a Suzane seria uma ótima advogada, por exemplo. Porque ela é inteligente, ela estava fazendo o curso. Mas mesmo com essa vozinha de criança, ou ela mudaria? Eu acho que isso funciona, né? Porque isso é uma estratégia que dá certo. O Anderson cometeu crimes. Ele instituiu a rachadinha. Tinha rachadinha lá? Tinha. Instituída toda? Sim. A própria Rayane, quando ela foi... chamada para trabalhar no gabinete, ele prometeu para ela um salário. Ele disse que o salário dela ia ser 5 mil. Eu posso estar com os valores aproximados aqui, que eu não consigo decorar tudo. Mas o salário dela era disse que ia dar um salário de 5 mil. Só que aí, quando ela pegou o primeiro contra-cheque, tinha 18 mil. Só que ela tinha que devolver o resto. Ela só ficava com 5 mil. Aí ela foi se queixar com a mãe Flor. Mãe Flor, eu adoro. Olha, eu tô ganhando. Disseram que eu vim aqui para Brasília para ganhar 15 mil, mas eu tô ganhando 5. Então não quero mais, vou embora. Ela, não, minha filha, fica aí que eu te completo o resto. Ela completava. E essa era uma neta da mãe Flor, né? Então, cara, essas perguntas elas são bem complicadas. Ela entra como filha. Então por que estava como neta? Porque ela depois. A mãe Flor, ela tinha os rituais
Não pode falar magia negra, né? Magia escura, sei lá, é magia. Magia do mal. Feitiçaria. Feitiçaria. Tinha Não é magia, é feitiçaria. As feitiçarias dela lá, satânica mesmo, que fajuta. Aí alguém lá disse para Keturiene que ela tinha... Disse para quem? A Keturiene era o demônio lá. Dela. O demônio dela. No novo arranjo dessa família, a Rayane não é mais sua filha. Ela agora é sua neta. Você tem que dar ela para Simone. Aí a Simone adota a Rayane. É por isso que ela vira neta? Neta, é. E a Flor de Lis, eles estão fazendo um bazar. O que aconteceu com a casa lá? Tem uma moça. A gente vai entrar, Samuel Klein e outras coisas, porque a gente está querendo atualizar. Tem uma moça que eu entrevistei ela lá em Tremembé, eu conheci ela em Tremembé, e ela montou uma feira de orgânico, uma horta, sei lá, só de coisas orgânicas, e ela abastece uma feira. E ela mandou uma caixa de frutas, de mangas orgânica. O que aconteceu? A casa já caiu? Literalmente? A casa caiu. A casa da Flor de Lis, ela bancava o financiamento da casa, mas a casa não estava no nome dela. A casa estava no nome dos irmãos Werneck, que é aqueles empresários que ajudam ela desde sempre. No documentário, no seu livro tem muito bem explicado, e no documentário da Globoplay é muito bem explicado também. Sim. Isso. Sim. Agora, sabe uma coisa que só tem no livro que os documentários não... Um monte de coisa. Não, mas em relação aos irmãos Flor de Werneck... Lis, um monte. O livro é muito mais completo. Não, em relação aos irmãos Werneck, é que ali foi uma simbiose. Eles ajudaram ela, criaram aquele Instituto da Criança, mas eles também surfam que a Flor de Lis, ela faz um boom, né? Um faz com o outro. O Instituto da Criança fica enorme por conta Sim. O Instituto da Criança, na verdade, quem procura o Instituto da Criança é o Betinho. É o Betinho que procura, que nem tinha Instituto da Criança. Procura os empresários que já tinham essa vontade de ajudar. Olha, tem essa mãe aqui com essas crianças, com esses menininhos relamentos passando fome, vamos ajudar, vamos. Só que aí eles começam a ajudar, tanto que eles dão uma quantia mensal, que quando ela está em fuga no Rio, o Anderson vai até lá cobrar. Oi, cadê? Não, tu tá sendo procurado pela polícia. Não, ele explica tudo, então vamos continuar a dar. Daí ela começa a virar nos programas Xuxa, aí ela sobe, né? É mais ou menos assim, ela tá na merda, aí os irmãos Werneck trazem ela para superfície da merda. Aí depois que pouco ela sai da superfície da merda, vai para fora da privada e eles vão juntos. Entendi. É mais ou menos isso. Eles levam... Tanto que o Instituto da Criança ele cresce muito na esteira dela. Isso explica que, inclusive, são pessoas super corretas, os irmãos Werneck. Isso explica por que eles não cortaram relações definitivas com a Flor nem depois do crime. O último laço que eles vão cortar com a família da Flor é agora com a saída deles da casa. Que aí o que eles disseram? Que a casa era deles, mas a Flor pagava para eles, não pagava? Na verdade, eles fizeram financiamento no nome deles, ou seja, a casa estava no nome deles, mas quem pagava as prestações era ela. Mas com tanto dinheiro que ganharam, não podiam ter comprado uma casa, Jesus? Mas é porque isso começou ainda lá um pouquinho antes dela ser deputada, por exemplo. Mas ela não fazia show, ela já era Flor de Lis? Era, mas eu acho que eles não queriam cortar o vínculo, né? Entendi. Era isso, tipo, eles queriam sabe aquela coisa de... E estavam construindo igreja também, era muita peruca é cara pra caramba. Eles acreditavam mesmo depois do crime, uma coisa assim, não, enquanto ela não for julgada, ela tô ajudando. Aí depois que ela foi condenada, aí disseram, não, agora eu não vou, tem uma sentença de assassino é outra coisa, né? Aí eles colocaram 2 alternativas para a família. Ou vocês passam essa casa para o nome de vocês e bancam o financiamento que vocês já estão bancando, mas eles não tinham dinheiro para pagar nem a conta de luz, que dirá a prestação, que é tipo 3 mil e pouco, nem é tão nem cara. para limpar aquela piscina que ficou nojenta. Nossa, tem umas imagens daquela piscina. Eu falo, gente, olha o dengue é água limpa, assim, mas você tem um nojo daquilo. Imagina morar do lado, né? Com aquela piscina porca. E aí, e eles disseram, não, a gente não tem condição de pagar, está fazendo bazar para comprar o jantar, né, o almoço e o jantar. E eles disseram, então agora a gente vai vender a casa, deve dar o dinheiro que eles pagaram, né, a casa,
as prestações devem devolver para eles, porque a Flor de Lis está sem dinheiro. Inclusive, E a florista está sem dinheiro, mas e aquele monte de gente que morava naquela casa? Continua morando? Cara, aquelas pessoas não trabalham. A Flor de Lis, ela criou aquelas pessoas ali. Cara, é um monte de gente. Para ser um secto dela. É um monte de gente, é um monte de vagabundo. Desculpa usar essa palavra. Não trabalham, gente. Tu tinha ali, por último que ela saiu, tinha ali umas 20 pessoas. Não trabalhavam. Mas não trabalhavam para ela? Dependiam dela, mas. Na igreja, naquelas coisas dela? Não Por tem exemplo, trabalho? a Marzi. A Marzi, ela era uma. Trabalhava quando estava na sinecura dela lá do gabinete. Mas trabalhar, que eu digo, quando eu falo trabalhar, é assim, Mãe Flor me acolheu. Eu vou cuidar da Mãe Flor, mas eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou ter uma empresa. Porque aí, algum momento, mesmo que fossem lá, que não era filho, era uma organização criminosa, mas mesmo que fossem filhos, eles tinham que desmamar em algum momento. Iam ficar lá, a Marzia, lá com quase 30 anos, lá embaixo da asa da Mãe Flor, fazendo comida para a Mãe Flor, a outra cuidando do orgânico dela. Não, vai trabalhar, vai ter uma profissão. Não tinha, tanto que agora que a Flor sai de cena, eles ficam lá todo mundo de barata tonta sem saber o que fazer. A Suzane tá com essa beleza que a gente viu. E agora Ô, Suzane, tô brincando. Suzane, é tudo muito bonitinho. Tu sabe, se eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Um fã não comprou um negócio, teve a cara de pau de me mandar. Da Flor de Lis? Da Suzane. Bom, você tem uns fãs, eu vou começar. Você tem uns fãs muito doidos, né, cara? O Lis começa a me mandar uns prints, eu falo, bloqueia! Eu não posso, que eles vão tudo entrar no livro. Você me manda umas conversas. Me comprou o negócio e me mandou, porque eu disse que o negócio, que eu achei o negócio. Eu não sei se eu falei, esse negócio eu achava que a qualidade era ruim, sei lá. Não, quem falou não foi nem você, foram as tiazinhas que conhecem. Mas eu falei em algum lugar que eu achei, sei lá, não lembro o que eu falei, falando, olha, eu mandei, só que obviamente quem não sabe onde eu moro, mandou lá pra editora, né? Mandei lá no endereço da editora, não sei o que, lá na doutora Arnaldo. E o que mandou? Mandou uma capinha, uma dessas bolsinhas de... Essas que a gente viu? Na verdade, eu não sei, ele falou que era, mas eu não recebi. Você vai usar? Ainda. Ai, não, né? Tu quer? Vou sortear aqui. Eu vou fazer assim. Vou pegar um produto da Suzane e vou trazer. E a Flor de Lis, eles estão fazendo um bazar. Porque o que aconteceu com a casa lá? Tem uma moça. A gente vai entrar, Samuel Klein e outras coisas, porque a gente está querendo atualizar. Tem uma moça que eu entrevistei ela lá em Tremembé, eu conheci ela em Tremembé, e ela montou uma feira de orgânico, uma horta, sei lá, só de coisas orgânicas, e ela abastece uma feira. E ela mandou uma caixa de frutas, de mangas orgânica. Me perdi. Quem? Eu peguei uma bala. Uma presa de Tremembé, que eles me mandam, eles me mandam. Não é incomum. A Suzane vai mandar porque ela me odeia, né? Mas elas me mandam muitas coisas. Ela te odeia? Você sabe se ela leu o seu livro, Suzane? Ela leu. E por que ela te odeia? O livro é só... Na verdade, eu acho que ela ama e odeia. Porque ela fatura muito. Assim, a Suzane, ela bomba esse Instagram porque eu botei no Mulheres Assassinas. Não tem como ela me odiar, porque ela está prosperando porque eu dei uma ajuda para ela, né? E segundo, que o livro também ajudou ela a consolidar essa imagem de celebridade do crime. Os fãs da Suzane... Inclusive, ajudou ela dentro da cadeia. Sim, e muitos... Que deixou ela mais bombada lá dentro. Muitos fãs dizem para mim que viraram fã dela depois que leu o livro. Tipo, porque essas pessoas... Ou vou te dar o perfil até agora. Pode mudar que eu não acabei a pesquisa. O perfil hoje dos fãs da Suzane a maioria é adolescente, gay, ou, nesse bolo, filhas que tentaram matar os pais ou que estão tentando matar os pais. E tem uma coisa muito louca que eu conversava no ano passado com uma menina, que ela leu o livro da Suzane e ela começou a mandar mensagem para mim dizendo que entendia a Suzane, que achava que eu dei um tratamento não muito respeitoso para a Suzane, que ela tinha lido o livro da Elise e as motivações da Elise estavam muito claras no... A gente já lê aquilo ali, porque eu acho que são fake da... Gente, vocês jogaram para dentro do canal os negócios. Um negócio que era para você ler. Você estava escrevendo ali, estava aparecendo ali. É igual mandar um nude pro lugar errado. É mais ou menos. Olha, cuidado aí, vocês estão deixando pequeno, tá me deixando angustiado aqui. Vamos lá. Você estava me falando que o perfil é a maioria adolescente. E que mais?
maioria adolescente gay. Por que eu comecei a bater nessa coisa do adolescente? Porque eles não eram nem vivos, nem nascidos quando a Suzane cometeu o crime. Então, aquela overdose que a gente teve de matérias sobre a Suzane, eles não tiveram acesso. E tem uma coisa incrível, por exemplo, para você ler a matéria da Veja sobre o crime da Suzane, ou tudo que os grandes jornais publicaram, não é fácil achar no online. A maioria não é mesmo, porque é lá da velha guarda. Exatamente. E me desculpar, mas uma coisa que o jovem de hoje em dia não faz é ir para uma biblioteca pesquisar periódico. Eles não sabem o que significa hemeroteca. Eles não sabem o que significa... Aí eu fico perguntando, que acesso tu tens? É o teu livro. O livro. O livro, a entrevista do Gugu. O documentário que eu fiz lá atrás sobre ela. Sim, sobre os canais agora que não pode falar o nome lá. Não precisa. Nem lembro. Também Mas não. enfim, esses lugares que eles consomem. Aí isso é uma parte. Os outros, que aí esses adolescentes, que, perdão a palavra, não tem nada na cabeça, porque se tivesse não estaria cultuando assassino, mas eles dizem que não apoiam o crime, mas são solidários à dor dela. Não mataria, mas entendo por ao que ela recomeço, ela tem o direito. O pai já não está mais aqui, aí, sabe? Quer abraçar, porque ela é linda, porque ela faz zoom com eles, ela sabe. Como faz zoom? Faz zoom. Tem um que viajou do Nordeste para passar as festas de fim de ano com ela. Ela se comunica com as pessoas. Se comunica. Vai ter uma igreja. Ela tem. Vai ter uma igreja, Suzane? Não, eu acho que, cara, ela é narcisista. Você tem que ter em mente, Suzane é narcisista, que aí você consegue entender as ações dela sobre a ótica do narcisista. Aquela pessoa que ela se alimenta disso. Sim. Ela se alimenta de ter essas pessoas ali. Cara, ela tem fã. Tipo, isso é um orgulho para ela. Mesmo, fã de fazer camiseta com a cara dela, capinha de caderno, capinha de celular. Já o Samuel Klein, queria entrar no Samuel Klein porque ele aparece muito forte no livro da Elise e é uma história que me surpreendeu. Eu já conhecia, mas quando você descreve muito bem, e é uma história importante que está no livro da Elise. O Samuel... E ele gosta de menininha. Aí ele gosta já sim. de mais possível próximo da pedofilia mesmo. Muitas pessoas perguntam por que ele faz no livro da Elise, né? É bom a gente contextualizar. É que eu sei qual que é, mas contextualiza. O Samuel Klein, como você bem contou, aí ele gostava de crianças. Ele gostava de crianças, uma fase da criança ali pré-adolescente ainda. Só contextualizar uma coisa, Samuel Klein, para quem não sabe, foi um dos maiores empresários empreendedores do Brasil, dono de uma empresa de varejo gigantesca. Não pode falar o nome? Melhor não, né? Porque sabe o que acontece? Tem uma coisa que eu queria explicar a origem do nome. Eu até sei. Tá no teu livro, a pessoa vai lá e vai ler. Tá bom. Aí é o mais motivo de comprar. Tá no livro da Elise Matsunaga. Por que eu falo isso? Eu venho, por exemplo, de uma grande empresa, eu vou falar que eu já falei nos outros, da Americanas.com. Eu trabalhei muitos anos lá, tenho o maior orgulho de ter trabalhado. Hoje, a marca está destruída com tudo que está acontecendo. Destruída por contas financeiras, blá, blá. O dono, o Samuel Klein, ele era a marca, mas ele não era os empregados. Eu acho que, às vezes, você destrói uma empresa em função... Odebrecht. Por mais que tenham feito o que fez, você destruiu um monte de emprego, você destrói pessoas, você destrói um projeto. Então, eu acho que, às vezes, se não liga muito, como se... Sim. Ele trabalhar lá passa a ser... Quem está nessa empresa também é assim. Fica com a reputação não manchada é medo de anunciante, não é nada disso. É só porque é mais... É bom que todo mundo sabe também, né? Sabe, então é só busca aí. O nome do título é Quer Pagar Quanto? É o título do capítulo. E última dica, tem um estado do Brasil no nome. No plural, né? Não é a Pernambucanas. É mesmo, tem que deixar. Não é a Pernambucanas. Mas é do Nordeste. Tá bom, vai, é a Casa Bahia. Já falei, foi. Agora, então, ele... Eu arranquei a verdade, né? Você conseguiu. O Samuel Klein é um grande... Não, agora que você falou, vamos contar que é muito... Eu fiquei super curioso. Nome é que eu já sabia, porque eu venho de varejo, né? Não era que do varejo. É o seguinte... nome da Casa Bahia? Que é o seguinte, ele chegou... Primeiro que a história dele é muito triste. Esse homem se transformou... Esse homem conseguiu
manchar a própria biografia dele, que era uma Total. biografia, sabe, fortíssima, daquelas de, sabe... Sobrevivente do Holocausto. Sim, ele só sobreviveu ao Holocausto porque o irmão dele morreu lá, porque ele era um bom marceneiro. Sim. Então eles disseram, olha, a gente não vai matar esse garoto porque precisa fabricar os móveis e ali botou ele para lá. Aí ele foge, o Samuel, vai para a Argentina e vem parar aqui em São Paulo falando mal e porcamente português. Aí ele começa a comprar roupas no Bom Retiro e leva para vender no município de São Caetano e arredores para os retirantes, para os nordestinos que vinham para São Paulo para tentar a vida. Então ele levava principalmente colchão, roupa de banho, toalhas, que eles precisavam. Aí ele começa a vender, só que aí, como eram muitos retirantes, eles vinham todos de vários estados do Nordeste, inclusive do Norte também, ele anotava e ele chamava todos de baianos, porque tinha essa as pessoas falam muito, hoje em dia fala muito Paraíba, né? No Rio. No Rio de Janeiro se fala o Paraíba, em São Paulo é o baiano. Baiano, exatamente. Para todos os nordestinos, não necessariamente para quem nasce na... E ele chamava de baianos, porque eles eram nordestinos. E no Rio é o Paraíba. E lá tem casa de Paraíba, não, né? Não sei, acho que não. Aí ele monta uma lojinha. Americanas era porque eram de 2 americanos. Vamos lá nas lojas americanos. Ah, não é da Americana do município. Não, era de Niterói, loja americana. Eram dos 2 americanos lá de Niterói. Aí ele pega e vira Casa de Bahia por conta disso, porque ele atendia os baianos. E ele criou, já recebi umas contestações, mas eu mantenho. Ele criou o carnê de pagamento no Brasil. É que quem criou não foi ele, foi Manuel da Nóbrega. Então, já vieram me dizer que é uma R.R. Mendonça lá... Também pode ser, mas é que ele criou lá atrás. Bom, sei lá, era eu acho que, na verdade, cada um, sabe o que acontece? Cada um Santos. Cria aqui... E depois, mas só que ele conseguiu criar de uma forma muito mais para varejo de cara. Que antes o carnê... Qual loja é essa? A Casa Bahia. Mas é que o outro, que é o Manuel da Nóbrega, ele cria o Baú da Felicidade, que vira do Silvio Santos depois. Mas é carnê também. Era, só que você fazia aquilo. Você ia pagando e no final você isso era tipo um consórcio. É um consórcio, né? Que no final... Não, mas eu acho que são coisas diferentes. Ele é o carnê mesmo, que é? você faz a compra e depois você passa ela... Você vai Na verdade, ele tinha um caderninho... não que era... As pessoas iam lá, pegavam as coisas, anotavam no caderninho, fiado. Só que aí as pessoas eram tão honestas que tá aí uma classe que honra com o nome... Que só tem o nome, gente. Você exatamente. Perdeu o nome, é o trabalhador de baixa renda. Aí eles iam lá, pagavam o que estavam devendo e já faziam outra dívida no mesmo momento. E ficava... Aí, como ele viu que eles eram muito honestos, ele começa a fazer, em vez de ficar aqui anotando esse negócio, ficar no meu caderninho, é como se ele desse o caderninho para a pessoa. Sim. Toma, né? Vai com o teu nome, ia lá, pagava, arrancava uma folhinha. E sabe como é o primeiro carnê dele? Tem uma mulher que guardou até hoje. Era tipo isso aqui, mas aquele bem comunzinho. Aí ele deixava 12 folhinhas num negócio desse e dava para a pessoa. Você ia lá e arrancava uma. Arrancava metade, ficava uma metade aqui, escrevia que pagou e dava outro. E ele montou assim. Aí vira Casas Bahia lá e o negócio cresce, né? Sim. Aí ele tinha essa predileção por... Só que você só foi se descobrir isso depois da morte dele. Não é que nem o filho dele que está vivo e fazendo... Mas só que o filho dele não pega a criança. Se descobriu, isso foi tornado público na imprensa, mas já... Que é o que eu digo. Tem muita coisa que, sabe? Tem muito... Eles chegaram a fazer a fundação, Samuel Klein, tiveram que voltar atrás. Tem muito crime Crime não dá para dizer que é crime, mas tem muito escândalo sexual desses empresários famosos, mas que ninguém denuncia, mas já está aí. Sim. Já tem aí, já volta em meio, a gente ouve falar em fulano, não sei de onde, lá, assédio principalmente. Teve agora, inclusive da Caixa Econômica e tal. Da Caixa Federal. Da Caixa Econômica Federal. Não, mas eu digo que não foi divulgado. A Caixa Econômica já explodiu, já foi afastado, mas tem muitos crimes que, enquanto não ganha grande imprensa, o negócio não explode. O próprio caso do Samuel Klein não é muito explorado. Acho que só o UOL que fala. A Folha fez. O UOL e a Folha. Pública. É excelente. Inclusive, tem uns prints que vão aparecer. Aquela matéria da Pública é para ganhar
Um Eu até super cito no prêmio, livro. tinha que ser o ESSO da vida. O que aconteceu? Eu vou te contar um segredo aqui. Conta. Para nós e para não sei quantas Não, mas pessoas. de bastidores. Mas, gente, eu pedi um favor, não ouça o que é só para mim. Bastidores do livro. Eu soube dessa história do Samuel Klein bem antes de todo mundo dar. Só que aí, quando eu comecei, que é na hora que tu vai botar no livro, tu precisa ouvir o outro lado. Tu precisa procurar advogado, o negócio... E para mim, isso ia dar muita dor de cabeça. Primeiro que eu já tinha recebido, não deles, tá? Mas já tinha recebido uma notificação extrajudicial de um outro caso que está no livro, que eu não posso falar porque está em segredo de justiça. Tá. Aí quando tu recebe uma notificação judicial, a editora, até eu também começo a ficar... Tu começa a dar um tratamento diferente, né? Porque aquilo ali já está te avisando que ele vai te processar. Então, o que eu fiz no livro da Elise, fiz também algumas passagens do livro da Suzane, esse que é o segredo, eu lavo a informação. Porque aí, se tu for ver, eu, em vez dessas informações explodir no meu livro e eu arcar com todas as consequências jurídicas, o que eu faço? Não foi preciso eu lavar, na verdade, o da Elise, porque saiu na Pública, saiu no UOL, no Universo, saiu na Mônica Bergamo. Sim, o negócio do Samuel Klein? Do Samuel Klein. É por isso que eu estou falando aqui, porque está no seu livro, já exatamente. Eu só estou lavando a informação. Mas como é que lava a informação? Como eles já deram... Uma matéria no UOL é uma matéria no UOL, uma matéria na Pública, uma matéria no UOL. Um capítulo do livro inteiro é outra coisa. Aí eu trago mais depoimentos inéditos, que eu não posso reproduzir, porque já saiu na mídia. Trago novos depoimentos mais pesados ainda. Aí depois que eu conto tudo, ponto, parágrafo. Essas denúncias foi feita tal dia, tal, no veículo tal, na página tal, vou. Que aí, meu amigo, sabe... Colocam a parte que eu botei do Samuel Klein também do lado, que é o desse Pública, tá? Que tem aí que eu separei um monte de imagem. Agora, o que acontece com o Samuel Klein? Ele consegue... eu fiz isso no livro da Suzane também, nos testes projetivos dela, porque não pode publicar o livro, não pode, eu não podia publicar. Por exemplo, inclusive um dos argumentos que ela usou... Essa daí que é a Pública, que é excelente. É muito bom, cara, se as pessoas pudessem ler mais a Pública. A Pública.org. Eu vou falar uma coisa para vocês, é uma das coisas mais interessantes que eu li sobre... seu livro está fantástico, mas também essa é uma fonte... Quem quer saber mais, lê o livro, tem uma parte... Não precisa ir passando tão rápido, vai deixando um pouquinho. Eu acho que quem quiser saber, entra nesse site aí. Porque ele tinha um esquema, né? Sim. Como era o esquema do Samuel Klein? O Samuel Klein, ele montou uma engenharia para estuprar mulheres. Então, o que ele fez? Ele contratou uma equipe, tinha uma enfermeira. Crianças, né? Mulheres e crianças. Mulheres e crianças. Eu tinha de tudo. Prostitutas, não prostitutas, funcionárias, crianças, adolescentes. Tinha de tudo. Ele era um predador, ele tinha preferência por crianças. Tem uma coisa muito interessante, que ele gostava de criança. Não é porque quando fala criança, parece que é 2, 3 anos, sabe? Não, porque o pedófilo... Eu queria deixar isso claro. Ele não era pedófilo. O pedófilo é aquela pessoa que quer fazer sexo só com criança, é um fetiche. Não, ele não era isso. Ele era um predador sexual. Por exemplo, um dos critérios para ele... Era criança, mas um dos critérios era que já tinha que ter o seio em desenvolvimento. Mas não todo, que ele gostava ainda que estava em desenvolvimento. Aquela coisa bem nojenta do pedófilo. Mas aí não era, por exemplo, a Luciana que pegou uma criança de 6 anos. Sabe? Então, só para botar... Tá. A pessoa pro queixo cair só até aqui, não ir lá no chão. Mais ou menos isso. Ele montou essa engenharia com enfermeira, com funcionárias. E uma dessas funcionárias ligou para a Veridiana, que era uma cafetina que tinha... Como é o nome do bairro ali onde fica... Bela Vista? Não, onde fica o Instituto Lula. Ipiranga? Ipiranga. Nossa, Ipiranga. Ela tinha um escritório ali na Ipiranga, no bairro do Ipiranga, e ela tinha a Veridiana... o diferencial dela como cafetina, eu achava isso super honesto dela. Tipo, a mulher me ganhou ali. Ela dizia, olha, eu não trabalho com menores de idade. Eu te desafio a tu me dizer aqui qual... Ela tinha um portfólio, tinha um catálogo.
qual garota que tem menos de 18 anos. Inclusive, batiam crianças aqui, como aconteceu com uma personagem chamada Gina. Ela chegou aqui, ela tinha 17, ela falou, olha, tu vai te embora quando você tiver 18, tu volta aqui, porque tu tem o biotipo da mulher que eu trabalho. Qual é esse biotipo? É justamente a mulher de 18 anos para cima que ela tem as feições de adolescente, porque os clientes dela gostavam de adolescente. Aí eu não vou lembrar agora o nome, mas era até bom dizer o nome dessa mulher. Essa enfermeira do Samuel Klein, que fazia parte dessa quadrilha aí de aliciadores, ligou para a Veridiana. A Veridiana foi cafetina da Elise, por isso que é o link que tem entre a Elise e o Samuel Klein é a Veridiana. A Elise nunca fez programa com o Samuel Klein, é bom deixar claro. Aí essa enfermeira liga para a Veridiana e diz, olha, o Samuel quer meninas. Aí ela diz assim, olha, eu não trabalho com menor de idade, eu te falei. Ela disse, não, mas tu tem esse perfil. Seleciona umas 3, veste essas meninas como se elas fossem crianças, adolescentes, bota lá o cabelinho, a roupinha de criança e tal, dava pirulito para elas chuparem. E ursinho. Aí eles pegavam, ia lá, o negócio era tão profissional que ele mandava lá um técnico num laboratório de análise clínica para fazer todos os exames, porque ele só queria transar sem preservativo e não queria correr risco de pegar doença. Aí ele pegava... Ele também fazia exame para não passar para o outro? Não, óbvio que não. Ah, então. Não. Tipo, é bom. Que homem nojento. Aí ela selecionou 3, uma, ele ainda dizia assim, mas ele não gosta de repetir, não manda garotas repetidas. Ela dizia assim, não, mas tem fulano aqui que é bonitinha, mas ela já foi. Não, então, aí eles pintavam o cabelo dela, se ela era loura, pintava de preto, se estava com o cabelo comprido, cortava para ficar pequenininho. E ele punha lente azul. E ele caía, ele não percebeu. Não que eram tantas, ele pegava quantas mulheres? Cara, era de escala industrial. Tem uma das cenas mais chocantes, um dos depoimentos mais chocantes que tem no livro da Elise Matsunaga, é de uma mulher que ela foi... Sabe uma coisa também bom deixar claro? Muitas mulheres iam para lá, como essa da Veridiana, sabendo que era um programa. Tipo, elas não iam, porque tem muitos também que iam lá porque eles prometiam um emprego nas Casas Bahia e tinham que fazer um teste. E esse teste era o teste com homem nojento. Com homem nojento. Então, muitas eram enganadas. Chegavam lá, não quero mais, quero ir embora, não tinha como ir embora, porque era numa casa distante, foi levada por motorista, segurança trancava a porta, não tinha nem como sair. E ele ia para vários lugares, né? Ele tinha em Santos... Ele tinha uma casa em Santos, tinha uma casa em Alphaville, tinha uma casa numa ilha no Rio e tinha uma cobertura aqui em São Paulo. Mas não é a cobertura que ele morava em Higienópolis. Não. Que é um dos prédios mais caros do mundo e um dos prédios mais... ali era onde ele ficava com a família. Ali você passa em Higienópolis. Antigamente você passava ali, mora em Higienópolis, né? Você via sempre... ali mora o dono da Casas Bahia na cobertura. Olha, hoje faz assim, sabe quem morava ali? Aquele dono da Casas Bahia. Mudou o jeito de falar. O prédio que era todo pomposo, porque a cobertura era do dono da Casa Bahia. A família odeia ele, sabia? Os filhos... Tem um filho que herdou o traço do pai. O Saul Klein está enrolado igual o pai. E que tem ele, o filho dele também está enrolado. Já saiu urinando. É o Saul Klein que está enrolado. Então, mas ele tem mais 2 filhos. Esse daqui. O Saul Klein também tem processo. Sim. E o filho do Saul também está sendo processado. Porque se tu ficar tomando aquelas pílulas, ainda tem um delay ali para dar um trem. Aí eles pegavam e era escala industrial, porque ficava lá ele transando com 2, 3... Aí tava a fila lá para esperar. Tem um amigo no quarto junto. Uma festa rolando na casa. Por isso que eu digo que o negócio... Era uma festa. É uma festa. A casa tinha 200 pessoas na festa. Uma pista de dança do lado. Acho que vão, tipo, meia-noite. Não, mas eu vou ser estuprado às 4. Não, curte a festa. Fica aqui dançando e tal. Aí, quando estava próximo da hora delas irem lá, que era tudo com horário marcadinho, elas iam para uma antessala, que é onde elas recebiam essa instrução. Muitas já sabiam, como muitas passavam mais de uma vez na casa, em dias diferentes, claro. Mas tinham muitas que eram desavisadas, que não sabiam o que era. Umas achavam que era só um programa, mas, cara, um programa
Vamos deitar aqui e transar, acabou. Mas não, tinha todo esse ritual. Esse é o filho do Samuel. Esse é o Samuel. É o Samuel também. É tudo igual. Um herdou do outro. Tá. Não tem... Porque tá dopada, ele vira, né? Joga a mulher quando esse é o Samuel. Não tem uma mulher que meio acorda e ela acorda em cima dos outros corpos? Para elas, ele gostava de transar com as mulheres muito relaxadas. E ela não queria muito... Tipo, então ele jogava uma drogazinha no... Ele tem uma necrofilia aí. Não, que ele não gostava delas desacordadas. O que eles faziam? Eles colocavam um remédio aquele que eles usam para endoscopia, botava dormonide, botava numa dose muito pequena, só para elas ficarem sem capacidade de reagir. Mas elas ficavam lá inerte. Se elas, no momento ali, porque tu sabe que a droga, ela bate diferente. Por exemplo, eu já acordei no meio de uma endoscopia. Eu tenho muita resistência à anestesia. A anestesia, se for fazer uma coisa, precisar de anestesia, tem que ser... Dose cavalar, que eu não demoro a apagar mesmo. Mas umas outras pessoas, elas reagem, elas apagam mais rapidamente. Sim. Aí, se durante o ato sexual uma mulher dessa apagasse, ele só empurrava da cama e mandava vir outra. É um bando de padre que daí ele vai falar. Na fantasia sacra, Luiz era Simone, Raimundo era Mônica e Edilson era Leona. O bispo Valério, italiano de San Fior de Solto, sei lá o que é, gostava de ser chamado de Vera Fischer. Nesse tricô, Mônica ouviu tanta resenha positiva sobre Fabiano, que é de quem ele vai contar agora, que pediu permissão a Simone para aliciar o garoto. Nem pensar, respondeu irritada a Simone. Eram os padres ciumentos, né? Os padres se chamavam com o nome de mulher, é isso? O nome de mulher, quando eles bebiam. Faziam uma rodada lá de vodka, de vinho. Está no livro da Flor de Lis. Essa daqui é uma das histórias paralelas. Por que esses padres... As pessoas se perguntam, mas não é sobre a Flor de Lis? O que padre faz aí, já que ela era pastora? Por que a história está aqui? A história está aí pelo seguinte. No início do livro... quando a gente vai para o passado da Flor de Lis, a gente se depara com um líder religioso de uma religião de matriz africana que cometiam crimes bárbaros, inclusive coisas horrendas. Sim. Aí daqui a pouco vai para o crime dos pastores, né, líderes religiosos de igrejas evangélicas. Só que as igrejas de matriz africana e as evangélicas, elas já carregam uma carga de preconceito muito grande. Sim. Então, para não ficar parecendo que só existe líderes religiosos evangélicos e de igrejas de matriz africana, eu resolvi mostrar, olha, a Igreja Católica também, que é a maior do país, também tem os seus criminosos. Pô, tem um monte. Essa daqui você selecionou um que é quase... como tem essa parte... Obrigado. Como tem essa parte doida da história de eles se chamarem de mulher, isso, aquilo... fica ainda mais esquisito, né? Mas, assim, o que você tem de casos na Igreja Católica... Não, porque todas as religiões têm problemas. E não é porque você tem o problema da Flor de Lis... Mas aí, se eu me proponho escrever um livro mostrando de algumas religiões, acho que tem obrigação jornalística de mostrar... Foi ótimo. Todos, sabe? Para trazer um caso também, que como um dos personagens chama Anderson, eu achava que era o Anderson da Flor de Lis. Sabe por que todos estão na mesma página, Beto? Porque eles... Se você for ver, é tudo o mesmo modus operandi. Os padres, sim, os pastores, os pais de santo feiticeiro, criminosos, que não são todos, usam a vulnerabilidade do fiel para se aproveitar. A Flor de Lis, ela abusava sexualmente de adolescente de rua. Aqueles banhos são... O João de Deus, eles se abusavam sexualmente de pessoas fragilizadas ou porque estavam doentes, porque tinham um parente doente. O Roger Abdelmanci de mulheres que estavam loucas para ser... Então tem uma vulnerabilidade ali. Total, concordo. Esses padres que estão no livro da Flor de Lis, o que eu fico muito chocado é como eles ficavam à vontade, numa certeza de uma impunidade, porque, cara, eles faziam essa farra aí, esse tricô religioso de beber vodka, vinho. Nada contra quem bebe vodka, vinho, que a gente porque eu bebo vinho pra caramba. Mas ali eles ficavam embriagados e começavam a falar, ficavam afeminados,
nada contra, mas tinha um motorista que estava ali, a funcionária servindo eles, colocando tira-gosto. Eles não tinham mais nem vergonha. Não tinham vergonha nenhuma. Aí o Anderson e o Que não Fabiano, é o Anderson da Flor de Lis, hein? É o Anderson que hoje ele é policial militar, inclusive. Tem até a foto dele aí no livro. E o Fabiano, eles eram adolescentes, eles tinham 14 anos. Em Alagoas. Em Arapiraca. Em Sergipe. No Sergipe. Isso, é no Sergipe, não é? É no Sergipe? Me deu um branco agora. Me perdi também, mas é no Nordeste. Nordeste, eu Arapiraca. acho que é Sergipe. Alguém já bota aí nos comentários onde é pra gente lembrar. É muita cidade, gente. E aí, quando eu venho para esses podcasts, eu tenho que lembrar da pesquisa inteira. É muita informação. Do município de Arapiraca, a 130 quilômetros de Maceió. Alagoas. Você estava certo. Aí, esses eram garotos muito pobres, que inclusive eles eram levados para a igreja e induzidos a ser coroinha para poder ter, inclusive, dinheiro para... Tem uma mãe que diz, olha, eu queria que meu filho fosse coroinha, porque quando ele estava lá na igreja, lá ele comia, lá ele, sabe, então não estava aqui em casa, ou nem estava na rua, nem estava aqui em casa me dando despesa. Outros, os padres do Fabiano e do Anderson, esses, eles... Com o Fabiano, ele teve uma grande relação durante muito tempo, não teve? Ele continuou, ele é gay, não é? Não, eles estão hétero agora. Eles são hétero. Eles têm noção do que passaram? Sim. Eles estão muito sequelados. Assim, o Fabiano é de chorar. Sabe? Tipo, o Fabiano, a gente trocou muita mensagem. Às vezes ele manda mensagem no meio da noite dizendo que o livro despertou muitos gatilhos nele. Eu queria muito colocar no pseudônimo, não por fotos dele, mas eles pediram para colocar porque eles achavam que era uma forma de externar, botar para fora, dar um ponto final. E de outras pessoas terem coragem também de Sim, mas eles são muito mexidos. Eles movem uma ação contra a Igreja Católica pedindo uma indenização de R$1 milhão. Eu acho pouco. Eu também. Eu acho muito pouco porque a vida desses meninos ficaram... Cara, tem o Anderson, é revoltadíssimo. O Anderson, ele é policial. Eu acho que se o Anderson, se pudesse, pegava o revólver dele e saia dando tiro na cara de... Esses padres estão vivos. Esses que se chamavam de mulheres e tudo mais. São 3. A Vera Fischer está lá, a Mônica... A Vera Fischer é... Imagina um padre pedir... Me chama de Vera Fischer. Aí eu me sinto mal que a gente conta uma história pesada e tem que rir logo depois. Vai ter que chamar a Malumada. Eu vou ser a Malumada. Já é meu. Ninguém pega esse nome. Esse padre que era chamado de Vera Fischer, tu chamava ele de padre Você vai até chamar de pouco. Juma Marruá. Você vai ser a Juma a partir de agora. Esse chamar ele de padre até pouco, ele era um monsenhor. Ele era monsenhor e o outro era ele era... Eu não sei esses degraus. Não, ele era um padre superior que tinha que cuidar Monsenhor dos outros. Maior? É, maior. Ele tinha padre, monsenhor, ainda tinha o bispo local, que é acima. Arcebispo. Todos eles... Inclusive, eles foram lá ingênuos, coitado, foram denunciar para o superior, o superior era a Vera Fischer. Era a Mônica, era a Vera Fischer. Chegaram e falaram assim, olha, a Mônica está me pegando. São esses padres aí? É isso? Sim. Esses são os padres? São os padres. E eles estão padreando ainda? Não, eu acho que eles estão aí Não, eles estão afastados. Um quase morreu de Covid, gente, ficou mal, ficou entubado, mas não morreu. Não, mas não morre não. Né? Tem que morre. Pagar a morte é pouco ali. Para a pessoa entender, é como se o professor estivesse abusando de um aluno e o aluno fosse contar lá para a diretora. E a diretora era a Vera Fischer. Tá junto. Só que aí eles eram tão cínicos que eles falam, jura? Eles não falam jura, né? O padre não fala. Sério, eles estão mesmo? Fala, quem te contou isso? Situação, que horror. Quem te contou? Fulano, já apurando com o garoto para saber até onde a merda está descoberta. Cadê o que eu pego aí? E jura, cadê? Mentira. Olha, eu vou tomar providências, viu? Aí chegava lá, corria, olha... Não fala pra ninguém, que é melhor a gente continuar em segredo. Segredo de confissão. Aí corria ligar para ele, olha, vocês estão... Tanto que esse garoto, esses padres eram tão... Cara, se esses padres pudessem fazer fila e se matar um por um, eu acho que a sociedade agradeceria. Eles pegavam coroinha, aí um pegava um coroinha e ia dar nessa rodada aí de Vera Fischer, Mônica e sei lá o quê. Aí um dizia, olha o fulano... Tem uma Simone. Que era cantora. Coitada. Coitada.
A Simone não é da Simara, a outra. Não, a Simone, pra mim, é só a única que existe. Eu não sabia que tinha Simara e Simone. Eu descobri esses dias que alguém... Eu falei da Simone. Falei, você gosta da Simone? É a Simone eu falei, da cigarra. Nossa, muito, porque eu vi a Simone em 79. Mas ela já era viva? Eu falei, quem que você está falando? Aí descobri que tem uma dupla de duas irmãs. Simone e Simara. Que acabaram de separar, se odeiam, se amam, sei lá, tem uma loucura. Separaram? Parece que separaram, Juma. Juma, vou te contar. E a Simone do Padre é a nossa boa Simone da MPB. Super então cantora. se chamava... E a Mônica, não é a Valdivogel. Não, é a Zolhuda lá, a Mônica... Não é a Mônica nessa. Não sei quem era a Mônica. A Simone era cantora, Vera cantora. Fischer era Vera Fischer, porque ele queria ser gostosona. Não, lógico. era uma cantora... Peraí, calma que eu sei. Era uma cantora que ela tinha uma música chamada Mônica. E eles gostavam muito dessa música e botaram o nome em função da música para homenagear a cantora. Esse monte de homem batinado. Ângela Rorô. Eles gostavam da Ângela Rorô e a Ângela Rorô tinha uma música chamada Mônica. Se a Ângela Rorô souber que ela foi homenageada por padres pedófilos... Só que eu não sei que música é essa, mas ela vai eu apurei catar isso. o copo de uísque e vai mostrar. Tem essa música, Mônica? Tem, né? Não conheço essa música, Mônica. E eu adoro Ângela Rorô. Eles falaram que era isso. Tem essa música, Mônica, da Ângela Rorô? Perguntou essa música besteira? Ângela Rorô tem uma música chamada Mônica? Chama Mônica. Tem essa Ângela música? Rorô é uma música de 4 minutos e 13 Nossa. segundos. E também quando a história você vê ela acontecendo, como foi a do padre, é diferente de quando você vai fazer o livro, vai pesquisar e vai pegar e vai fazer. Você viu o do padre que tira a própria vida, você estava junto com a história acontecendo. Então tem essa ligação também. Meu amigo, é um prazer sempre estar com você. Em breve a gente estará junto de novo. Pessoal, muito obrigado. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, compartilhe. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, que faz parte da vida.